Campo e Batom, o programa cast da Mulher Rural Brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista. Recebo e trago aqui em Campo e Batom convidados e convidadas de todo o país para mostrar, ensinar e aprender contigo, Mulher Rural. Estamos nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Spotify. Se você está na colheitadeira, no trator, não esquece de ouvir os mais de 200 programas que podem fazer diferença na sua vida. E hoje a gente vai falar sobre a Comissão Nacional de Mulheres do Agro, da CNA, da Confederação Nacional de Agricultura, e está com a gente a eterna presidente da comissão, Stephanie, com essa cara de guria maravilhosa. Tudo bem contigo, Stephanie? Que bom te ter aqui de novo. Eu que estou feliz demais de estar aqui de novo, Alessandra. A gente, desde lá do comecinho, quando foi lançada a Comissão Nacional, eu pude ter aqui a oportunidade de comentar sobre ela, e agora, um tempo depois, já com ela tão consolidada, atuante, com resultados, já poder voltar e falar de novo é maravilhoso. Então, muito obrigada já. Eu acho o máximo, porque essa evolução também faz parte muito do nosso canal, de pegar e trabalhar. E eu tenho certeza que tu tem boas notícias para nos dar. E como é que está essa comissão hoje no Brasil? Pois é, lá em 2023 ela foi lançada, e aí lá no comecinho a gente tinha 3 estados que já existia algum movimento mais oficializado de mulheres. E de lá para cá a gente conseguiu aumentar, pensar em Brasil todo, então a gente tem todos os estados atuando de alguma forma a questão da mulher, e num objetivo muito claro. Isso foi algo que a gente conseguiu alinhar dentro da Comissão Nacional, que é que todas as comissões estaduais tivessem esse objetivo muito alinhado, que é ampliar a participação feminina no sistema. Então, a gente tem os grupos trabalhando. Recentemente, a gente apresentou o Plano de Ação 2026, que é importante dizer que a Comissão Nacional ela é uma das 19 comissões técnicas que a CNA tem. Então, lá dentro tem de todas as cadeias, por exemplo, do agro. Jovens, de leite, suinocultura, são várias. Exato. Então, todas as cadeias têm um assessor técnico e tem toda a presidência, os produtores que participam também, as federações participando dessas comissões, e a das mulheres não é diferente. Então, a gente tem um plano de ação a seguir, tem ações que precisam ser entregues para realmente atingir esse objetivo final, que é ampliar a participação. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é um trabalho de longo prazo, né? Falar de mulheres ocupando posições de liderança, sentar na mesa de discussão, de tomada de decisão, é algo que envolve, né, um tempo para isso acontecer, mas a gente está no caminho certo. Isso é uma das coisas que, acho que para qualquer liderança institucional, todas as nossas 54 representantes que participam da comissão, para nós é muito... A gente tem muito orgulho assim, do trabalho que vem sendo entregue dentro de cada estado por elas e do legado que essa comissão está deixando aí para o futuro. Que bom, está tendo uma facilitação, então, para que as mulheres possam usar seus talentos dentro dos sindicatos, é isso? Exato, é isso. A gente cada vez mais está agora numa fase de interiorização. Então, lá no começo, quando foi lançada, a gente estruturou, os estados se estruturaram, né? As nossas representantes, junto ao contato dentro da federação, organizaram para que a federação estruturasse uma comissão estadual, também com plano de ação, com quem participaria dessa comissão, quais seriam as ações que seriam propostas. E agora a gente vê cada vez mais comissões sendo montadas dentro de sindicatos rurais, por exemplo. Não necessariamente uma comissão oficial, formatada de forma oficial, mas é um grupo de pessoas que tem ali o mesmo propósito, tá com o mesmo objetivo alinhado da Comissão Nacional para atrair mais mulheres, porque a gente vê hoje um movimento muito grande mostrando para a mulher que ela não é a esposa do produtor, ela não é a filha do produtor, ela tem um envolvimento na propriedade, ela é uma produtora também, então ela precisa se reconhecer como uma produtora. E a partir disso, ela vira ao sindicato. Então, também entender não só o que o sistema já faz, como o potencial que o sistema tem de atuar por ela, não só por ela, mas por todos os produtores rurais, porque é o sistema que defende e representa o produtor rural. E aí, depois que ela se entende como produtora, vem para dentro de um sindicato, aí é o despertar para um propósito maior, que é um propósito que envolve o coletivo, que é você se propor a estar liderando uma instituição e de uma forma voluntária, que é como a gente trabalha dentro dos sindicatos rurais, em prol da defesa do produtor. Então, é uma missão bem puxada, mas a gente está nesse caminho. E a missão de vocês, na liderança disso tudo, é
motivar, fazer a locomotiva andar, colocar lenha no trem, é isso? Exato. A gente tem que estar o tempo todo muito em contato com os estados, porque quem faz acontecer nos estados são as nossas 54 representantes. Então, a gente tem titulares suplentes junto às federações fazendo essa locomotiva mesmo andar. Então, a gente agora está nessa fase de organizar o plano de ação. Então, a gente já tem um plano de ação dividido dentro de eixos de atuação que vem desde lá de 2023. Então, fortalecimento sindical, desenvolvimento de novas lideranças, articulação e representação também, algumas ações temáticas na área de educação, na área de política, na área de empreendedorismo. Então, a gente divide ações dentro desses eixos, e agora os estados também vão trazer junto para a gente alinhar um plano de ação dentro dos estados também alinhado. Mas é esse trabalho, e são as nossas representantes que fazem isso acontecer lá na ponta. Por falar em lá na ponta, quem é que pode participar de uma comissão feminina dentro de um sindicato? Esta mulher, ela tem que ser sindicalizada? Não precisa? Ela tem que ser filha de produtor? Qual a ligação? Dos desafios que a gente tem, mas ao mesmo tempo que o desafio é uma oportunidade, é que quando a gente está falando de Brasil, né, falando dos 2.000 sindicatos rurais que a gente tem no nosso país, 27 federações, é muito heterogêneo. Então, cada uma trabalha com a sua linha de atuação. A gente não trabalha de cima para baixo, sabe? Não vem algo que é assim, exatamente desse tipo, que precisa ser feito, imposto, porque cada federação tem a sua forma de atuação e a gente respeita isso. Cada estado tem a sua dificuldade diferente do outro. Mas o que a gente tem? Então, o primeiro passo é a produtora rural que estiver ouvindo a gente conhecer o seu sindicato. Então, uma coisa é conhecer o sindicato e também entender o potencial de atuação que aquele sindicato tem, o sistema que ele faz parte, porque quando você está dentro de um sindicato rural, você está participando de uma federação e de uma CNA que está em Brasília. Então, você fortalece o sistema todo. Porque os parlamentares que estão, por exemplo, lá em Brasília discutindo pautas que afetam diretamente a nossa vida dentro da porteira, é o trabalho da CNA, que está lá monitorando as quase 8.000 proposições dentro do legislativo, na sua grande maioria de impacto negativo ao produtor. Então, é importante a mulher entender que ela começa a fazer parte desse sistema todo. E a partir do momento que ela está lá, procurar conhecer a comissão estadual, estreitar esse contato junto à federação, alinhado ao presidente ou à presidente do sindicato que já está ali, é sempre importante, né? O sistema é importante seguir os processos, e aí entender como que a comissão está atuando para fazer parte. Mas, geralmente, sim, é importante ela estar associada ao sistema para começar, né, a entender melhor o que o sistema trabalha. O que representa hoje no país, né, esse universo de mulheres sindicalizadas, né, hoje, produtoras rurais sindicalizadas? E queria te perguntar quanto ainda vocês vislumbram, né? Quanto ainda tem de potencial que pode ser de mulheres que podem fazer parte disso? O potencial é gigantesco, né, Alessandra? A gente tem agora, inclusive, é importante até ressaltar, tem a previsão de que o Censo 2027 vem aí, né? Tomara que aconteça mesmo no próximo ano. Uhum. E nós vamos ter a atualização daqueles números que a gente sempre usa. Como a CNA trabalha com dados oficiais, os dados oficiais que a gente tem realmente é o censo agropecuário, pensando em participação dentro da propriedade. Então, lá em 2006, 13% de mulheres à frente de propriedades, 2017, 19%, 2027, vamos ver se a gente vai ter uma grata surpresa desse número ter aumentado também, mas isso, né, se a gente falar em 19%, é uma a cada 5 propriedades geridas por mulheres, né? Então a gente tem... Acho que é mais, já está mais. Tem números extraoficiais que são pesquisas extraoficiais relacionadas de entidades também sérias, né? Não IBGE, claro, mas que já mostraram que quase 30% das propriedades rurais brasileiras têm gestão feminina em algum ponto, né? Mas é extraoficial. E pelo volume de ação feminina, da força feminina, a gente acredita que sim, né, Stephanie? Também acredito muito. E a gente espera que esse número ele tenha aumentado. E dentro da comissão também, um dos trabalhos que a gente tem para esse ano é trabalhar um pouco mais essa questão numérica dentro do sistema, para a gente também ter esse monitoramento das ações que a gente vem executando, os resultados a curto, médio, longo prazo. Então, é uma preocupação que agora a gente começa a ter, depois da engrenagem ter começado já a funcionar muito bem. Então, vem muita coisa por aí para a gente poder abordar pensando em dados.
E por falar em Vem Por Aí, tem um programa que vocês fizeram uma avaliação agora, fizeram uma reunião estratégica para 2026, agora em março, né, mês da mulher. Queria que você falasse um pouquinho o que está desenhado aí para acontecer, já para que as nossas ouvintes já possam se preparar. Pois é, esse ano, uma das coisas que a gente tem que a gente entendeu ser importante, um dos eixos que a gente trabalha desde quando a comissão foi lançada é o desenvolvimento de liderança. Então, o que, que a gente geralmente faz? Temas técnicos que estão mais em destaque, a gente sempre traz um assessor da CNA, daquela cadeia específica de discussão, para falar para a gente. Por exemplo, a gente teve agora também, a gente vai ter, na verdade, essa semana, o lançamento da agenda legislativa da CNA. Então, a Assessoria de Relações Institucionais vai lançar a agenda do quais são as pautas que são prioridade que a CNA vai trabalhar esse ano dentro do Legislativo. Então, é algo que a gente também quer trazer para dentro da comissão, mas além dessas discussões de temas mais técnicos, voltados, por exemplo, à COP e outras coisas que já passaram, a gente sempre trazia um profissional também para trazer algo sobre negociação, sobre o próprio legislativo, então tinha sempre isso. E a gente quis extrapolar, além das nossas representantes, chegar também mais mulheres que fazem parte já da comissão estadual, de alguma forma, ou das comissões locais ligadas aos sindicatos rurais, e a gente está lançando um programa que é o Jornada da Liderança Feminina no Agro. Então, um programa que vai utilizar uma plataforma do próprio sistema CNA, e as federações farão essas indicações das mulheres que irão participar, que é um programa que vai preparar essa mulher para ser uma liderança, não só entender a liderança como um todo, desde trabalhar com comunicação, como outras habilidades, mas também sobre o sistema. Então, a gente tem um ponto principal, que é o entendimento sobre o que o sistema faz. Porque esse é um dos maiores desafios da Comissão Nacional, Alessandra. A gente virar para a produtora e falar, você sabe o que é que o sistema faz? O que é o sistema CNA? O que a sua federação faz? O que o sindicato rural do seu município faz ou pode também fazer? Então, acho que esse é um desafio que a gente tem também previsto dentro do nosso plano de ação para abordar fora da jornada, também abordar outros conteúdos ligados a isso. Então, tem um trabalho bacana esse ano que a gente está trabalhando para que a gente tenha aí uma turma de 300 mulheres nessa primeira jornada piloto, mas que vai fazer muita diferença para o sistema. Esse papel da Confederação Nacional da Agricultura, que muitas vezes parece silencioso, mas extremamente estratégico, como, por exemplo, o legislativo, né? Muitas leis, muitas condições que são atribuladas ao meio rural, por exemplo, a reserva legal, eu sei porque na época eu trabalhava no sistema e a gente participou muito disso, teve uma participação enorme do sistema CNA no processo, né? Aliás, que bom que tinha eles, então a coisa seria até bem pior. E o quanto é importante cada vez mais as mulheres estarem à frente dessa comissão também, né, Stephanie? Vocês fazem outros eventos durante o ano, e esses eventos sempre são ligados, sempre às mulheres que estão ligadas ao sindicato, né? Acho que eu já te perguntei, mas também para participar de outros eventos, a mulher sempre tem que ser associada ao sindicato, ou ela pode ser da família de um sindicalizado? Sim, claro, a gente quer sempre trazer a família, né? Nós temos até a comissão de novas lideranças, que hoje é presidida pela Fernanda Gelling, do Rio Grande do Sul. Sim, ela também CNA Jovem junto comigo lá, 10 anos atrás a gente fez o CNA Jovem juntas. Então, a gente tem a comissão de novas lideranças e a ideia é sempre trazer a família. Então, muitas vezes está o homem associado, né, que é o pai ou o marido. Então, a gente quer que essa mulher também participe mais das ações do sindicato e entenda junto ao sindicato também como ela pode, de alguma forma, se associar ou estar mais presente nas ações. E aí, como é muito diverso, mas a maioria dos eventos, eu posso garantir que a maioria dos eventos que a gente tem nos estados é para todas as mulheres que querem participar. Então, acho que o primeiro passo, na verdade, é acompanhar a rede social, acompanhar as comunicações que tem, tanto do seu sindicato quanto da federação, para ficar por dentro disso, é um ponto-chave, assim. E tem muita ação acontecendo, porque os eventos acabam entregando muitas coisas. Quando a gente vai, por exemplo, como comissão nacional, a gente vai para justamente fazer esse papel de apresentar o sistema. Então, é um momento onde a gente explica para as mulheres o que é que a CNA faz na prática. E aí a gente explica também a atuação da mulher, o que a gente busca, né, pensando em liderança feminina também dentro do sistema. E aí cada estado também tem a sua ação mais específica, sempre rodando junto ao Senar.
Então, a gente tem uma turma bastante importante de mulheres que fazem capacitações, por exemplo, dentro do Senar, e estão lá nesses eventos também. Aliás, você começou no sistema CNA. Queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória dentro do sistema, que é muito bonita. Você começou super jovem, não foi na comissão jovem, foi como uma técnica do Senar. Como é que foi isso? Foi. Como é que foi essa paixão pela CNA? É difícil explicar, na verdade. Acho que é justamente pelo propósito, assim. Acho que foi o programa CNA Jovem, na verdade, em 2016, que me despertou muito isso. Quando eu fui para a faculdade, fiz engenharia agronômica, na ideia de que eu ia voltar lindamente para casa e transformar aquilo em uma empresa e tudo ia dar certo, e aí esbarrei em várias dificuldades que entram a questão da sucessão familiar. E aí eu pensei em que caminho que eu vou aplicar os conhecimentos que eu adquiri, eu preciso mudar a realidade dos produtores aqui da minha região, porque eu sempre até chamava eles de românticos da terra. Eu vi um amor muito grande por aquilo, pela fazenda, mas em que momento que a gente enxerga ela como uma propriedade, né? E aí eu comecei nesse caminho, porque eu tive um padrinho muito importante que me abriu portas na propriedade, e aí eu comecei a trabalhar com projetos caríssimos de recuperação de pastagens degradadas, enfim, foi uma responsabilidade muito grande. E entrei para o Senar, conheci o Senar e entrei como técnica, na verdade, eu entrei como instrutora, da época chamava ABC Cerrado, e era muito engraçado, porque eu tinha no auge dos meus 23 anos. Você fala que eu tenho uma carinha de menina agora, imagina 23 anos. Você tem agora, né? Há 10 anos atrás, a gente vai pensar. E há 10 anos não, 10 anos atrás. 10 anos. Aí eu chegava na sala de aula e como assim? Ela que veio me explicar sobre algo que eu estou a vida toda, né, trabalhando sobre. E foi acho que primeiro degrau que eu tive que aprender, assim, conseguir subir. A primeira barreira que eu consegui subir e entender como que eu iria ter um método para passar a credibilidade. E aí é muito engraçado comentar isso, porque eu acho que isso é o ensinamento que eu levo até hoje, dessa época. Porque tanto entrar numa sala de aula para capacitar produtor rural, com 23 anos de idade, como também técnica de campo, depois que eu fui do ATEG, né, corte da assistência técnica e gerencial do Senar, que também era chegar na propriedade e recomendar o que deveria ser feito. Algumas coisas eu aprendi que eu levo até hoje, e uma delas é escutar muito. Então, antes de me posicionar ou chegar e falar o que eu achava que tinha que ser, era o momento de construir ponte ali, construir uma conexão. Então, é a hora que eu escutava muito. E acho que foi uma das primeiras coisas que me abriu muitas portas, assim. E também não me retrair, ao mesmo tempo que escutar, mas era olho no olho, era uma mão firme na hora de cumprimentar, era eu estou aqui, eu não antes que essa abordagem fosse de deboche, alguma coisa assim de brinquedo. Era para que percebessem que eu estava ali de uma forma séria. Eu tinha conhecimento, sim, mas eu estava ali no começo para escutar, mas não era retraído, era de uma forma que eu me posicionasse não verbal, muitas vezes, né? Uma comunicação não verbal, acho que talvez seja esse o caminho. E, enfim, postura, de lá para cá, né? postura, posicionamento, isso. Né? O que a gente fala aí, até nos treinamentos, e também fala muito que o posicionamento feminino vai além do falar, vai no como estar no local, como estar na presença, né? Exatamente. Então, esse era um ponto que mudou muita coisa para mim, assim, nessa questão de construir a credibilidade, que foi a principal barreira mesmo no começo. Quando eu fui para o CNA Jovem, lá em 2016 também, que aí foi a virada de chave, aí é o que você comentou, né? Gostar tanto do sistema. Acho que, na verdade, é entender o quanto a gente precisa, como produtores rurais, como produtoras rurais, estarmos unidas, entender os desafios reais que a gente tem, não só dentro da porteira, que a gente sabe bem, mas fora da porteira também, e se defender como uma classe. Então, se unir como uma classe e se defender como uma classe. E dá um basta, né? Eu acho que a gente está virando essa chave na cabeça de muita gente, o jogo está mudando, de pensar o que era o agro, o que as pessoas imaginavam do agro antes e o que as pessoas estão começando a entender o que é o agro hoje. Então, de uma forma ou outra, a gente começar a ter voz. Eu acho que esse é o ponto, é o produtor rural ter voz em diferentes instâncias. E quando eu participei do CNA Jovem, foi onde despertou
aquele propósito pensando muito no coletivo. Então, para você estar como uma liderança dentro desse sistema institucional, se você pensar em você primeiro, não vai para frente. Você precisa pensar no coletivo. É esse o motivo. A gente está fazendo o que está fazendo pelo agro, pelos produtores rurais. E eu penso muito em honrar toda a história familiar que eu tenho, assim, com a minha família. Então, tudo que eles já passaram e tudo que a gente ainda tem, minhas próximas gerações, minha filha, vão passar e é um caminho mais tranquilo que eu quero deixar. Então, tem também essa raiz, digamos assim, mas é pelo coletivo e por esse propósito maior que foi o CNA Jovem que mudou. Eu até comento lá dentro. Falo, gente, qual que é o chip? Onde vocês colocaram esse chip? Que eu não sei, cadê? Mas tá aqui. Muito bom. Muito bom. São as conexões, as raízes, a efetividade, né? A empatia e bem como eu digo, os sentimentos e as emoções femininas que nessa hora falam forte e que se conectaram à CNA. Que bacana isso. Parabéns, Stephanie. E tu estás no mandato aí já de novo, né? No segundo mandato como presidente e segue firme aí até a próxima eleição, né? Seguimos. A comissão, as comissões técnicas da CNA, né? Elas trabalham dentro da diretoria técnica da CNA, né? Que fica ali sobre a gestão, uma das escalas dos setores que a gente tem dentro da instituição, que é gigantesca. E aí, lá em 2023, a gente começou, então, estou indo para o terceiro ano de gestão, de atuação, junto com as nossas vices, que é a Simone, Paraná, acho que você conhece bastante a Simone. Simone é a nossa vice aí do Paraná, e a Antonielli também, que fica lá em Rondônia. E elas foram essenciais, assim, porque ainda mais que eu enfrentei, não sei se é a palavra, mas passei por uma maternidade, né? Virei mãe, aí durante essa jornada, e elas são um suporte incrível, assim, são, para mim, junto à nossa assessora, que é a Lise. E a gente tem muitos eventos, muitas coisas, ações que a gente precisa participar, e elas estão sempre lá, dispostas a atuar também. E, como eu falei, sempre falo, as nossas 54 representantes também, que são ponto-chave para acontecer o trabalho da comissão. Muito bom, Stephanie, maravilhosa a tua participação aqui em Campo e Batom, microfone sempre aberto para vocês trazerem as novidades e multiplicar não só para quem é do sindicato, mas sabe que reverbera em toda e qualquer mulher rural brasileira também, né? Quem quiser participar aí da jornada feminina no agro, já sabe que pode ficar ligado nas redes sociais, já procure seu sindicato, procure a sua federação para se candidatar, porque as vagas são limitadas, né, Stephanie? E é isso, espero aí estar... Sim. São limitadas e sempre a gente trabalha dentro do sistema com as federações, né? Então, a CNA é uma junção de todas as federações, então é sempre a indicação por lá. Primeiro passo, acompanhar e procurar saber junto às federações, junto ao sindicato rural também, como que pode participar. Obrigada, Stephanie, por tua presença. A gente volta na semana que vem com mais um Campo e Batom, cheio de novidades para você. Tchau, tchau. Eu me agradeço, viu? Até a próxima.